Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Vamos assistir mais uma aula? Vem comigo! Na aula de hoje, nós vamos ver procedimentos e planejamento pericial, dando continuidade às nossas aulas de perícia, né? Perícia contábil. A NBC TP01 ela foi atualizada agora em 19 de março de 2020 e teve sua nova redação, né, através da mesma NBC, com o mesmo número, com o título R1. Então, essa nossa aula, né, além do assunto proposto aí, que dos procedimentos, que é a nossa aula, né, deixa eu voltar no tema lá, procedimentos e planejamento pericial, nós vamos dar uma revisada nos 6 primeiros artigos que nós já comentamos em aulas anteriores, usando a legislação antiga. Mudou pouca coisa, então eu vou apontar aí o que houve de mudança. E daí, na sequência, nós vamos entrar no nosso assunto, que é os procedimentos e planejamento pericial. Inclusive, essa norma vai ter influência direto nesse assunto também. Bom, aqui eu coloquei a íntegra dos primeiros 6 capítulos, né? Os primeiros 6 artigos da TP número 1, né? R1, do dia 19 de março. Então diz assim, da nova redação, a NBC, Norma Brasileira de Contabilidade, técnica, né? Da perícia 01, que dispõe aí sobre a perícia contábil. O Conselho Federal de Contabilidade, o exercício de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento na linha F do artigo 6º do Decreto-Lei 9295 de 1946, que foi alterado pela Lei 12.249 de 2010, faz saber que foi aprovado em seu plenário a seguinte norma brasileira de contabilidade. Então, essa NBC está escrito aqui em vermelho, né, em letra vermelha, em destaque. Ela aparece agora com um R1. Então, essa é a última norma que trata de perícia contábil, a nova redação. Então, a nova redação tem o seguinte: esta norma estabelece diretrizes e procedimentos técnicos científicos a serem observados pelo perito quando da realização de perícia no âmbito judicial e extrajudicial. Essa parte que está em vermelho é o que dava continuidade aqui, ó. Então, essa parte saiu fora. Então, foi simplificado o objetivo aqui da norma e tirou fora aí 4 linhas, né? Que falava de inclusive, arbitral, mediante esclarecimento, né, dos aspectos técnicos dos fatos, tipo por meio de exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, avaliação, certificação. Então ficou mais simplificado. Então o objetivo dessa norma, né, estabelece somente, né, procedimentos técnicos científicos que devem ser observados pelo perito quando da realização de perícia contábil no âmbito judicial e extrajudicial. Não querendo justificar, né, a mudança, mas até ficou mais prático, porque a perícia ela é judicial contábil, e extrajudicial é fora do setor, fora do ambiente jurídico. Então, por isso ela é extrajudicial. Todas as outras perícias, inclusive arbitral, todas essas perícias aí são extrajudicial. Então não tem por que ficar discriminando, né? Então aqui vamos economizar um pouco de palavras, ok? O conceito também foi riscado uma palavra ali, né? A perícia contábil é o conjunto de procedimentos técnicos científicos destinado a levar em instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio.
foi riscado ou constatação de fato, ficou o restante como estava, mediante laudo pericial e ou parecer pericial contábil, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais, né, e com legislação específica no que for pertinente. Então, essa palavra aqui foi retirada com a nova redação. Que eu acho que não tem aí, ou constatação de fato. Na verdade, o perito não constata, ele vai acertar, né? Vai periciar uma coisa que houve litígio e ele é convocado e contratado para fazer isso. Então, ele não vai fazer investigação de constatação de fato. Então, o conceito da perícia é isso. Você vai fazer um laudo ou um parecer em cima de um litígio. Então, foi tirado, e foi bem tirado essa palavra aí, porque eu realmente confundi um pouco. Então, para vocês que já viram a aula comigo, a aula número 1, né, onde eu usei a NBC que não estava atualizada, 2020, é só observar essa parte aí, né, que aconteceu. Vamos lá? O artigo 3º também foi retirado, né, do novo texto e parou aqui em contratada somente. O laudo pericial contábil e o parecer pericial têm por limite o objeto da perícia deferida ou contratada. Então foi tirado isso aqui, os próprios objetivos da perícia ou contratada. Foi retirado do texto, foi melhorado, ficou melhor, ficou mais simples de entender, né? A número 4 houve uma mudança substancial, então o texto foi substituído. A perícia contábil de competência exclusiva de contador em situação regular com o Conselho Regional de Contabilidade. Então, se você está em dia com o Conselho Regional de Contabilidade, você está habilitado, né? Muito embora ainda você tenha que fazer, né, caso você vá fazer o cadastro, o CNPC, você vai ter que fazer o exame, né, para entrar lá como perito. Até 2017, até dezembro, era só comprovar que você já exercia a profissão de perito. Então, o texto antigo caiu fora, ele é muito parecido, né, com o texto atual, mas a R1 mudou o texto para que ele fique desta forma, né? Retirando esse texto aqui. A número 5 também foi substituído, né? A perícia judicial é exercida sob tutela do Poder Judiciário. Lógico, né? Não era nem necessário colocar isso aí. A perícia extrajudicial é exercida no âmbito arbitral, estatal ou voluntário. Então aqui reforça, né, os tipos de perícia, arbitral, estatal e voluntária. Então, a extrajudicial está já dividida nesses 3 itens. A perícia arbitral é exercida sob o controle da lei de arbitragem e pelos regulamentos das câmaras de arbitragem. Perícias oficiais estatal são executadas sob o controle de órgãos do Estado. A perícia voluntária é contratada espontaneamente pelo interessado ou de comum acordo entre as partes. Então não precisaria nem, né, ter, é que a lei quis realmente contemplar, né, essa parte da perícia voluntária. Esse texto também foi substituído, né? O que está em vermelho foi o que nós vimos na primeira aula, então estou reforçando com o texto corrigido. Não mudou muito, viu, gente? Para quem estudou lá pela primeira norma, é só dar uma atualizada nesses primeiros itens aí. O número 6, esse artigo foi totalmente suprimido. Tanto é que o 6 agora na R1 trata de outro assunto, né? Nós vamos inclusive estudar nessa aula. Então aqui diz assim, isso é o que eu falava antes, né? Nos casos em que a legislação admite a perícia
interprofissional, aplique-se o item anterior exclusivamente às questões contábeis. É desnecessário porque já está escrito lá que somente contador pode fazer a perícia contábil. Se tiver itens contábeis, lógico que a perícia é pro contador. Então, a lei aí foi coerente, simplificou um pouco, reduziu o texto da legislação anterior. Inclusive, a legislação anterior tinha, se não me engano, 20 e tantas páginas, 28 páginas, e agora está reduzida a 7 ou 8, entendeu? Então, foi tirado aqueles modelos que tinha de planejamento. Eu vou explicar agora na frente porque faz parte da nossa aula de hoje, né? Então, nós vamos estudar o procedimento e o planejamento pericial com base já nessa norma de 19 de março de 2020. Vocês vão ver que no planejamento não traz mais aqueles modelos, aqueles quadros que eram sugeridos na norma original. Porque realmente não tem necessidade de você colocar modelo. Você tem que seguir aí um roteiro. E esse roteiro pode mudar de processo para processo, experiência própria, tá, gente? Cada processo tem que estudar, tem que analisar e montar o teu roteiro de como que você vai fazer a perícia e para poder calcular o custo, inclusive, né? Como que você vai passar os honorários e manter e ter firmeza na hora de cobrar, né? Se você não faz um levantamento disso. Gente, eu às vezes desisto eu sou substituído em processo, porque eu bato o pé, não, meus honorários é esse e acabou, mas eu faço com base, né, no estudo, no levantamento, no planejamento. Então eu planejo, faço o planejamento da perícia, daí sim vou colocar valores nesse planejamento, né, nas etapas que eu vou ter que fazer para se fazer essa perícia, né? Então, o planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial na qual o perito estabelece as diretrizes e as metodologias a serem aplicadas. Gente, isso aqui tudo que eu estou colocando para vocês é o texto da lei, é um texto legal, né? É o texto que foi definido na NBM pelo ICPC. Então, isso aqui é um texto redigido pelo Conselho Federal de Contabilidade que foi decidido em plenário. Tá? Não é texto meu. Eu costumo colocar nas minhas aulas o texto, né, o texto da lei, e até leio, né, o texto da lei e comento em cima quando precisa comentar. Por quê? Porque nós temos que fazer de acordo com o que está nas normas. Então, as normas brasileiras de contabilidade foram feitas para serem seguidas. Então, se você vai entrar nesse ramo, está entrando, já está no ramo, então, se você já é do ramo, já é perito, então observe e preste atenção. Nós temos que trabalhar aí de acordo com o que está no planejamento, ok? Não podemos, com o que está na norma. Então, tudo tem que ser feito de acordo com a norma. E aqui o planejamento diz, é a etapa do trabalho pericial na qual o perito estabelece diretrizes e metodologias a serem trabalhadas. Isso aqui tem que estabelecer antes, porque depois na hora de montar o laudo, você vai ter que mencionar qual foi a metodologia, quais foram os critérios, por que você adotou calcular fazer um cálculo aí pelo SAC ou pelo sistema francês. Então tem que saber isso aí. Falando nisso, é assunto também para a gente, né? Eu tenho aulas publicadas aí de raciocínio lógico ou matemática. Vocês podem estar olhando aí, lá tem bem explicadinho como que se faz, né, esses cálculos de saque, o sistema francês, né? Então, dei uma olhadinha lá também nessas aulas, que para perícia, matemática financeira aí é tudo. Então, raciocínio lógico e matemático, aplicado à matemática financeira, é muito interessante para os nossos trabalhos aí de perícia. Vamos em frente. Então, o artigo 7º da NBC TP01R1 diz o seguinte: os objetivos do planejamento da perícia são conhecer o objeto e a finalidade da perícia para permitir a escolha
de diretrizes e procedimentos a serem adotados para a elaboração do trabalho pericial. Eu até acabei adiantando, né? Já falei sobre isso. Desenvolver o plano de trabalho, onde são especificadas as diretrizes e os procedimentos a serem adotados na perícia. Estabelecer condição para que o plano de trabalho seja cumprido no prazo estabelecido. Identificar potenciais problemas e riscos que possam vir a ocorrer no andamento da perícia. Ok, gente? Ó, ainda dentro da legislação, tudo isso aqui faz parte da legislação. Identificar os fatos importantes para a solução da demanda, de forma que não passem despercebidos ou não recebam a atenção necessária. Isso aqui é importantíssimo, gente. E aí é que tá. Por isso que foi tirado da norma aquele modelo de planejamento que tínhamos aqui. Você vai ter que identificar, então você vai ter que fazer teu próprio planejamento. Quando você vai identificando, você vai fazendo as anotações. Daí sim, você se sente confortável em montar um quadro, né? Monta um quadro, uma planilha, né? Mas tem que fazer um planejamento. Então tem que. E é bom fazer ele, deixar formalizado, porque você vai precisar usar ele depois. Então o que você digitar ali, você já pode usar na hora de fazer o laudo. Então, às vezes, com pequenas modificações, ganha tempo na hora de elaboração do laudo. Isso é palavra de quem já fez muitos laudos, né? Então, não esquecer de fazer isso aí, vai ajudar bastante. Identificar a legislação aplicável ao objeto da perícia. Isso é importantíssimo, porque você tem que fundamentar. O seu laudo deve estar fundamentado. Fundamentar, professor, mas fundamentar como? Você tem que fundamentar com livros, caso seja o caso, né, com autores. Você tem que, fora essa bibliografia, você tem que usar o Código Processual Civil, CPC, as normas, principalmente as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis àquele caso. Por isso que o perito tem que estudar as normas. Tem que saber as normas contábeis, afinal de contas, você tem que estar fazendo uma perícia contábil, tem que ser entendido nas normas contábeis. Estabelecer como ocorrerá a divisão das tarefas entre os membros da equipe de trabalho, sempre que o perito necessitar de auxiliares. Aqui é interessante, por exemplo, quem tem um escritório, no caso eu tenho escritório, meu escritório não é específico de perícia contábil, porque eu tenho consultoria, eu tenho também aqui serviços de contabilidade, né? Tenho algumas empresas que eu faço contabilidade e no meu escritório eu faço inclusive as aulas do canal, né, do professor Bonassoli, e dou aula virtual também, né? E tenho aula presencial. Então, eu tenho aqui um escritório montado. Então, quando eu preciso de auxiliares, eu já divido, né, as tarefas, já contrato eles para fazer as respectivas pesquisas, né, o respectivo trabalho. Mas não esqueça que o perito é o responsável pelo trabalho, pelos auxiliares. Então, o trabalho de auxiliares tem que ser muito bem conferido e muito bem embasado, como se fossem seus. E são seus. O perito é responsável aí. Bom, o desenvolvimento de um trabalho pericial. E tudo isso aqui nós estamos fazendo, prestem atenção, com base na legislação, tá? Na NBC TP01, versão R1. Nós vamos ter aulas aqui também, onde eu vou falar das técnicas periciais. Nós vamos voltar no assunto, tá? Aqui eu estou passando para vocês a parte teórica do desenvolvimento. Então, o que diz a norma brasileira de contabilidade? Então, em seu artigo 8, essa NBC fala: elaborado o plano de trabalho pericial, o perito pode convidar os assistentes técnicos para uma reunião de trabalho. Pode convidar, entendeu? Pode. Presencial ou por meio eletrônico. Hoje em dia, com o Google Meet, o Zoom e outros, tem tantos aplicativos aí
né? Não vou fazer propaganda de ninguém, mas são os aplicativos que estão na moda aí. Você pode fazer uma reunião virtual aí tranquilamente com os peritos auxiliares, né, das partes, para dar conhecimento do planejamento da execução pericial. Entendeu? Então, ao identificar na etapa de elaboração do planejamento as diligências necessárias, desde que não haja preclusão de prova documental, é necessário considerar a legislação aplicável, documentos, livros, registros, né, fotos, filmes, né, documentos contábeis, fiscais, societários, laudos e pareceres já realizados e outras informações que sejam pertinentes para determinar a natureza do trabalho a ser executado. Então, tudo que existe aí, se trata do assunto, pode ser objeto da perícia contábil, entende? Então, até uma contagem física, um inventário, né? Muitas vezes um laudo de produtos que deterioraram, quando você está fazendo uma avaliação patrimonial, né? Tem bastante coisa aí que o perito usa para fazer o seu trabalho. O planejamento deve ser realizado pelo perito nomeado, ainda que o trabalho venha a ser realizado de forma conjunta. Então, se você é o perito nomeado pelo juiz, ou dentro de uma perícia extrajudicial, você é o nomeado, é você que tem que fazer, tá? Não vai aí querer colocar para outro, porque o negócio é seu, tá? Então, o planejamento da perícia deve ser mantido por qualquer meio de registro que facilite o entendimento dos procedimentos a serem aplicados e sirva de orientação adequada à execução do trabalho. Não só o seu, né, mas de todos os seus auxiliares e para os auxiliares da perícia das partes, né, os peritos auxiliares das partes. O planejamento deve ser revisado e atualizado sempre que fatos novos surjam no decorrer da perícia. Gente, quantas vezes eu tive que modificar uma perícia toda, surgiram fatos novos, de repente as partes se tocam, esqueceram um documento, ou aparece um fato novo, né? E a perícia tem que ser mudada, porque você estava levando a perícia para um certo caminho, que você estava com base na documentação, surgiu um documento novo que muda tudo, ou um fato novo, né? Equipe técnica. Então vamos falar um pouquinho agora sobre a equipe técnica segundo a ótica da norma brasileira de contabilidade, a TP 01R1. Quando a perícia exigir o trabalho de terceiros, equipe de apoio, trabalho especialista ou profissionais de outras áreas, porque você tem também a equipe da tua área, né? Ou profissionais de outras áreas de conhecimento, o planejamento deve prever a orientação e supervisão do perito nomeado, que responde pelos trabalhos por ele executados. Aqui nós temos um grande abacaxi, né? Como dizem aí. Eu lembro quando eu assistia muito jogo de futebol, né? Passava um velhinho no campo, né? Vendendo picolé de abacaxi. Então ele fazia abacaxi, picolé de abacaxi. Ele falava já para chamar a atenção do povão, né? E aqui eu falo a mesma coisa, um abacaxi. Então essa item 13 aqui, o artigo 13º, né, da perícia, ele diz o seguinte, que o perito responde pelos trabalhos por ele executado. Pô, mas são de outras áreas. Vira o pepino? Pepino não, estamos falando de abacaxi, né? Abacaxi é mais gostoso, apesar de ser ácido. Nós temos aqui uma grande responsabilidade, porque você pode usar, por exemplo, corretores de imóveis, né, imobiliários, para avaliar um bem patrimonial. Mas você não pode simplesmente chegar, mas saiu o valor exorbitante ou saiu muito abaixo, porque foi culpa do profissional que fez a avaliação. Nesse caso, lógico, você tinha que pegar pelo menos aí 2 ou 3
consulta, né, com especialistas diferentes, para que se fizesse um laudo de avaliação, um laudo fundamentado, justificado, e você pode tranquilamente, em cima desse laudo, fazer uma média, né? Ou submeter as partes, escuta, vocês concordam, os peritos das partes, vão fazer uma média, documenta, né, em ata, os peritos auxiliares concordam, né, as partes concordam, e você vai fazer parte do trabalho, mas a responsabilidade é sua. Então você não pode simplesmente pegar uma informação dessa e colocar no seu laudo sem ter um respaldo, né? Mesmo sendo profissionais especializados, você aí é o responsável. Cronograma. Vamos falar um pouquinho de cronograma. O perito nomeado deve considerar que o planejamento teve início antes da elaboração da proposta de honorários, para apresentá-la à autoridade competente ao contratante. Gente, ó, você tem um tempo que demanda para fazer a montagem da proposta. Para poder fazer a proposta, você faz um breve planejamento, porque senão, vamos falar o português, né, popular, você se ferra. Então você tem que fazer isso aí. Então esse trabalho é um trabalho que é feito de risco. Por que é trabalho de risco, professor? É o seguinte, você vai fazer um planejamento antes de fazer a proposta do honorário. Você vai usar esse planejamento, ou um pré-planejamento, não pré-projeto, vamos dizer assim, antes de ser nomeado. Você já foi nomeado, né? Só que você tem que apresentar a proposta de honorários. Se a tua proposta de honorários não for condizente e você não for aceito, não conseguir fechar o negócio, você perde essas horas. Então, por isso que é um contrato, é um trabalho de risco. Você pode perder estas horas que você usou aí para fazer a tua proposta de honorários. Por isso que o cronograma aqui, ele vai, inclusive, desde a formatação da proposta de honorários. Então, você tem que considerar um tempo na tua proposta. Há necessidade de especificarem as etapas do trabalho a serem realizadas, salvo as que possam surgir quando da execução do trabalho pericial. Então, você tem que demonstrar na proposta que você tem essas etapas que vai ser cumprida, independente de que possam surgir outras no decorrer aí do processo. O plano de trabalho deve evidenciar todas as etapas necessárias à execução da perícia, como diligências, deslocamentos, trabalho de terceiros, pesquisas, cálculos, planilhas, respostas aos quesitos, reuniões com os assistentes técnicos, prazo para apresentação do laudo pericial contábil ou oferecimento do parecer pericial contábil. Isso é o que diz a legislação. Gente, um minuto só que eu vou fechar a janela, que tem um cachorro do vizinho aqui, vocês devem estar ouvindo. Me desculpe, essa aula vai pro ar assim mesmo no YouTube, mas eu vou fechar a janela aqui para reduzir um pouco esse barulho. Voltei, desculpe para quem está ouvindo aí. Não vou cortar esse pedaço aí porque dá um pouquinho de trabalho, mas vamos em frente à aula. Isso é comum, eu dou aula virtual também para uma universidade aí, agora com a pandemia, né? Nós estamos em plena pandemia. E é comum, né? O cachorro, passa cachorro lá na rua, né? Eu moro em casa, então a gente escuta esses barulhos. Ó, fechei a janela, fechei a porta do escritório,
né? Estou gravando no escritório, mas continua. Então me perdoe, mas depois eu vou rodar para ver se dá para ouvir. Se der para ouvir, infelizmente, vocês vão ter um assistente aí do perito que vai ser um cachorro latindo aí. Vai fazer o quê? Né? Nós não podemos também criar bronca com o vizinho, né? Por causa do cachorro. Nós estamos quase concluindo também. Ó, termos e atas. Termo de diligência, então, é o instrumento por meio do qual o perito cumpre a determinação legal ou administrativa e solicitam que sejam colocadas à disposição livros, documentos, coisas, dados, informações necessárias e elaboração do laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil. Gente, aqui fala termos e atos. Tudo deve ser peticionado como parte do processo. O perito judicial, ele fica lá no sistema aberto e autorizado, ele tem acesso total no processo durante um período, né, que ele está, desde quando ele foi nomeado, né, até a apresentação dos honorários, até o efetivo início da perícia, ele fica com o tempo lá aberto para fazer a conclusão da perícia. Caso esse tempo seja insuficiente, o perito deve peticionar novamente pedindo para o juiz que lhe conceda mais prazo para ficar aberto o processo. Um conselho que eu dou para vocês sempre, já que nós estamos falando de atas, documentos e livros, os sistemas tanto do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, que são assim, os que eu conheço mais, né? Eu sou do Paraná, então eu tenho meus processos, a maioria feito no Paraná, em várias cidades. Então, essas perícias, quando vem a abertura do processo, na hora de montar os honorários, o que eu faço? Eu baixo no meu computador já o processo total, até aquela data, né? Vou lá e baixo. Porque eu posso estar usando ele offline, né? A qualquer momento, inclusive para fazer o planejamento. E deixo aberto enquanto estiver autorizado, né, no processo, até para confrontar, porque muitas coisas se precisa de data, número de movimento, às vezes não aparece no processo, você quer confirmar a ordem. Então é bom sempre ter esse costume, manter como uma rotina, né? Baixa o processo. O juiz te habilitou no processo, o cartório da vara civil te habilitou no processo, você vai lá e já baixa o processo. O pessoal, assim, meus alunos perguntam muito, professor, como é que você faz esse controle? Como é que você baixa? Eu faço assim, eu tenho em nuvem uma pasta chamada perícia contábil, né? Lá eu separo por pasta com o número do processo. Então tem o número do processo lá, porque todas as intimações, todos os laudos, vai pelo número do processo. Então eu já baixo lá o processo, coloco a cópia do meu planejamento e coloco a cópia da solicitação de honorários. Caso existam contestações, eu baixo a cópia da contestação. Entende? E caso não feche aquele processo, eu transfiro para os processos. Eu tenho uma outra pasta, né, processos perdidos ou não executados, né? Então é um tipo de organização própria minha. Isso não está na legislação, mas eu, pela experiência, eu aconselho, né, sempre meus alunos aí, ou as pessoas que estão me ouvindo, a fazer isso aí, guarda em nuvem. Abre a pastinha, organize-se, né? E fisicamente, às vezes eu deixo só a documentação num envelope, né? Enquanto eu estou executando o laudo, porque às vezes eu vou juntando documentos, papéis. Tem coisas que fica mais fácil para fazer a leitura impresso, né? Daí eu imprimo parte daquilo que eu já baixei. Às vezes aparece coisa nova, eu
imprimo, né, alguma coisa que seja relevante, né, no decorrer da perícia, né? Vamos ver o que nós temos adiante. Ainda temos mais alguma coisa aqui. O termo de diligência, então, ele serve para formalizar e comprovar o trabalho de campo. Deve ser redigido pelo perito nomeado a ser encaminhado ao diligenciado. Você muitas vezes tem que fazer trabalho de campo. Hoje em dia é raro, porque você faz reuniões virtuais, pode gravar, né? Se você for assinante do Google Meet, você tem a possibilidade de gravar. Ou se a pessoa que está lá do outro lado tem, você pede para gravar e ele te passa a cópia gravada, inclusive com um vídeo, né? Que você pode deixar guardado e depois pode passar o resumo num papel para fazer a petição para colocar no processo. O perito deve observar os prazos a que está obrigado por força de determinação legal e dessa forma definir o prazo para o cumprimento da solicitação pelo diligenciado. Aqui nós temos alguns entraves. O prazo legal para entrega de perícia é 30 dias. Eu às vezes coloco, né, 30 dias úteis, mas o pessoal costuma contestar. Alguns juízes relevam e você consegue, mas geralmente a gente consegue fazer em 30 dias. Mas tem que ser, é muito corrido e muito trabalhado, dependendo do processo, é complicado. Mas ainda você tem a possibilidade de solicitar ao juiz mais prazo, né? Justificando o porquê, né? Muitas vezes você pede um prazo e se você pedir via processo, você pede para suspender o prazo para você entregar o laudo porque você pediu uma diligência. Então você pede uma diligência e pede 15 dias, por exemplo, para que seja entregue determinado documento ou esclarecimento. E as partes podem se manifestar também. Então, para as partes se manifestarem sobre o que eu estou pedindo. Então, você pode pedir já no processo que seja deferido mais 15 dias de prazo para que você possa estar entregando o seu laudo. Então, tudo isso aí tem que ser feito via juízo. A conversa entre o perito e as partes e o juiz tem que ser sempre uma conversa amigável, sempre dentro do bom senso, né? Senão o perito não pode pedir coisas absurdas também, né? Senão ele queima o filme dele com o juiz. E é o juiz que te dá o trabalho, entende? Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas, principalmente de cumprimento de prazo. Vamos em frente, então 18 já foi, né? Deve observar os prazos, que está obrigado, por força de determinação legal e dessa forma definir o prazo para o cumprimento da solicitação pelo diligenciado. Caso ocorra negativa da entrega dos documentos de forma de prova, pulou aqui, de prova formalmente requeridos, o perito deve se reportar diretamente a quem o nomeou, contratou ou indicou, narrando os fatos e solicitando as providências cabíveis. Aqui, isso aqui, ele está mais, né? Esse artigo 19, o 19, mais para a perícia extrajudicial, quem o contratou. No caso da judicial, quem te contratou foi o juiz. Então, você é perito do juiz. Por isso que a perícia é judicial. Então, você vai ter que fazer essa solicitação, por isso tem que ser feita essa solicitação lá como petição no processo, ok? Você faz sempre a petição direcionada ao juiz daquela vara que pertence ao processo. Eu vou passar para vocês nas futuras aulas modelos, né, de como que eu faço os meus processos. Eu vou escolher assim os números, né? Vou deixar eles negrito, nome das pessoas, né, da causa, e vou passar alguns modelos para vocês e vou explicar por que eu fiz daquela forma aquele laudo, entendeu? Estrutura do termo de diligência. Então, que estrutura que tem que ter? O termo deve conter os seguintes itens.
a identificação do diligenciado, né? A identificação das partes ou dos interessados, em se tratando de perícia judicial arbitral, o número do processo ou procedimento, o tipo e o juízo que tramita. Eu tenho lá um modelo próprio, que eu vou mostrar para vocês uma outra hora, onde já sai o cabeçalho. Ele vai lá, começando assim, bem grande. Ilustríssimo senhor juiz da primeira vara civil do estado de São Paulo. Então está escrito lá assim. Processo, número. Tipo de processo. Revisão de contratos. Partes. Quando que o processo foi distribuído. Quem são as partes. Então eu identifico tudo na inicial, no cabeçalho. Daí eu coloco o assunto, me identifico, né? Coloco lá, né? José Alberto Bonassoli, né? CRC e tal, nomeado nesse processo, né? No movimento número tal, porque todos os movimentos no processo eletrônico são identificados. O número do movimento e vem, através desta, solicitar o seguinte. E faz a tua solicitação e no final pede, né? Nesses termos, pede para deferimento. Né? Você tem que fazer um preâmbulo, né? E depois você faz o desenvolvimento do que você quer e no final você faz assim um PDC. PDC é o que você está pedindo. Então, pede-se, né? Que seja arquivado o processo, pede-se que seja entregue determinado documento, coisas desse tipo. O perito não pode pedir arquivamento de processo, tá, gente? É só o advogado. Peguei vocês, né? Então não vão colocar isso aí numa prova aí que vocês estão, como diz a linguagem popular, ferrado. Então, seguindo, né? Identificação profissional do perito, então tem que fazer a tua identificação. Indicação de que está sendo elaborado nos termos desta norma. Então, muitos processos que eu vejo por aí não tem indicação da norma que se referencia. Muitas vezes tem a lei, né? Indicação detalhada dos documentos, coisas, dados e informações, consignando as datas, se ou período, né, e outro o período abrangido, podendo identificar o quesito a que se refere. Identificação do prazo do local para exibição dos orçamentos, dos elementos indicados na linha anterior, local, data e assinatura. As atas. Então, tudo quanto é debatido e deliberado nas reuniões realizadas pelo perito pode ser lavrado em ata, a qual será assinada pelos presentes que receberão uma via da mesma, e uma das vias deve ser juntada ao laudo. Gente, aí nós terminamos. Agradeço a vocês por terem assistido essa aula, né? Me desculpe a participação inoportuna de um cachorrão grande que tem aqui no vizinho, que atrapalhou um pouco a aula. Espero ter cumprido a minha missão e que vocês tenham aprendido mais um pouquinho sobre perícia. Então aguardem aí as próximas aulas. Esse nosso curso tem vários módulos, né? São várias aulas. Então nós estamos só no começo, vamos dizer assim. E não deixem de fazer a inscrição no meu canal, deixa seu like. Eu preciso receber bastante like aí, comentários, podem comentar à vontade, tá? Os comentários serão respondidos. Pessoal, agradeço novamente e até a próxima.